Papa é mais que um clérigo, é alguém que pode mover os fios da história. Sejas crente ou não, isto é algo que lhe interessa, que lhe afeta a você e o futuro. Leão XIV é um Papa norte-americano, no qual soa profético, mas é também latino-americano e fala espanhol, o que tem ganhado o coração de muitos. Inscrito no Partido Republicano de Trump, Prevost tem se destacado por defender os direitos da classe trabalhadora. Quem é este homem? Como se encaixa Leão XIV nas profecias da Bíblia? Robert Francis Prevost nasceu em Chicago, Estados Unidos, em 1955 e tem passado a maior parte de sua vida no Peru, de onde chegou como missionário e terminou como bispo. Seu segundo apelido seria Martinez, por parte de sua mãe. Por tudo isso, muitos espanhóis se sentem representados por ele. A sociedade percebe que ele é mais do que um líder de uma igreja. Pensam que ele pode ser alguém importante para a humanidade. Suas decisões têm consequências no mundo. Em geral, os crentes católicos o têm recebido com alegria, porque desejam a paz na igreja, querem evitar disputas e polêmicas. Em geral, dizem que a igreja se adapte ao mundo de hoje e tem pouco interesse para verificar o que está escrito na Bíblia na realidade. Robert Prevost está registrado no Partido Republicano, é dizer, ele é um eleitor de Donald Trump. O fato de que Prevost tenha sido um eleitor de Trump mostra um vínculo, uma sintonia, mas não é algo definitivo, porque eles também têm seus desacordos e têm outros vínculos que não estão na superfície. Por exemplo, eles dois têm um interesse em uma lei dominical, um tema que une católicos e protestantes. Augustino como Lutero. Leão XIV pertence à Ordem de São Agostinho, que se caracteriza por ser uma ordem intelectual e culta e humilde, seguindo o exemplo de São Agostinho. Os augustinianos têm uma grande formação acadêmica. Robert Prevost se formou em Roma como doutor em Direito Canônico. Ao longo da história, a Ordem de São Agostinho tem recebido privilégios que têm elevado por cima. Está decretado que o confessor do Papa deve ser um augustiniano, muita influência. Também se decretou que o chefe da Biblioteca Vaticana e o sacristão do Palácio Apostólico se chama Augustino. Robert Prevost tem sido o chefe mundial desta ordem durante 12 anos. Foi eleito em 2001 e reeleito em 2007. Quando penso que o Papa é um augustiniano, em seguida me vem à mente outro sacerdote augustiniano do passado, o mais famoso de todos os augustinianos, Martinho Lutero. Por que Lutero é tão conhecido? Pois porque além de ser monge augustiniano, foi professor de Bíblia na Universidade Católica de Wittenberg. Era a Alemanha do século XVI. Lutero era estudado em hebreu e grego para compreender melhor o significado da Bíblia. Apaixonado pela Santa Escritura, descobriu mensagens de Jesus que haviam sido esquecidos na Idade Média. Ele redescobriu a justificação pela fé, é dizer, que somos salvos por confiar no perdão de Jesus e não por nossas próprias obras. Isso trouxe muita paz à sua alma, mas também lhe trouxe a perseguição do clero e a condenação à morte. Naquele tempo, o Papa também se chamava Leão. Era o Papa Leão X, que se destacou por impulsionar a venda de indulgências. Ele se entregou ao direito de vender a salvação por dinheiro, oferecia a vida eterna àqueles que comprassem o documento de perdão, chamado indulgência. Lutero protestou. Ele disse que a salvação era pela fé e gratuita e que não podia se vender por dinheiro, e pagou muito caro por ter enfrentado o Papa Leão X, que se comportou realmente como um leão.
tratando de queimar Lutero na fogueira, mas mais sacerdotes apoiaram Lutero, inclusive príncipes, políticos e intelectuais. Arrebentou uma crise que foi detonadora da reforma protestante, que chegou a dividir a cristandade em católicos e protestantes até os dias de hoje. Que bom seria se o augustiniano Leão XIV se deixasse guiar pela Bíblia como o augustiniano Martinho Lutero. Eleição legítima? Alguns católicos conservadores preferiam um papa mais tradicional ao estilo de Bento XVI. Eles têm acusado o novo papa, dizendo que foi elegido a dedo pelo Papa Francisco, é dizer, imposto por Bergoglio. O conclave. Na hora da votação, que resulta que de um total de 135 cardeais, 108 foram sido elegidos diretamente pelo Papa Francisco, são 80% dos eleitores, é dizer que são os cardeais que elegem o novo Papa. Mas cuidado, porque, no entanto, estes cardeais têm sido elegidos pelo Papa Francisco. Desta forma, as mudanças que se têm feito na Igreja nos últimos anos se consolidam. Assim, o papado segue adiante, avançando em sua nova agenda. Mas é preciso concluir que o regulamento eclesiástico tem sido respeitado e, o mais importante, a maioria dos católicos assim desejam e preferem apoiar a instituição, porque, em geral, os cristãos de hoje estão interessados em modernizar a Igreja, mais do que fazer uma reforma de obediência à Bíblia. Os católicos que se opõem a Leão XIV são uma minoria e, mesmo que protestem, são vistos como um sacrifício necessário para avançar. Agenda de continuidade. Será que Leão XIV será um continuador das reformas de Francisco? Tudo parece indicar que sim. Fazem anos que Bergoglio foi elegido Papa, não por casualidade, mas foi elegido com base no seu perfil progressista anterior, um perfil renovador. Francisco foi elegido Papa para fazer mudanças, para adaptar a Igreja à sociedade atual, e foi feito. Portanto, não é que o Papa elegido vá fazer mudanças, é ao contrário. O Vaticano quer fazer mudanças e, para isso, elegem a pessoa mais adequada para fazê-lo. No caso do cardeal Prevost, se sucede o mesmo. Tudo indica que ele seguirá com as reformas progressistas de Francisco por várias razões. Vejamos. Primeiro, o perfil de Prevost. O perfil de interesse social de Robert Prevost e sua tendência progressista estão na mesma linha marcada por Bergoglio, por isso ele é digno de sua confiança. O Papa Francisco o nomeou cardeal. Segundo, Francisco o promoveu. O Papa Francisco promoveu a Prevost de forma fulgurante no ano 2023, dando-lhe grandes responsabilidades no Vaticano. Lhe nomeou prefeito do dicastério para os bispos, é dizer, chefe de todos os bispos do mundo e encarregado da seleção dos candidatos a novos bispos. Também lhe nomeou presidente da Comissão Pontifícia para a América Latina. Também deu um nome a ele de cardeal destacado. No Colégio de Cardeais tem em geral 3 níveis de classificação: cardeais presbíteros, cardeais diáconos e cardeais bispos. Francisco lhe deu a Prevost o cargo de maior classificação de cardeal ou bispo. Desde então, Prevost já vivia em Roma, no Vaticano. Terceiro, foi colaborador de Francisco, oficiais da Cúria Vaticana, e já podiam falar e declarar que Robert Prevost foi elegido de Francisco, e se tem publicado que teve uma grande proximidade com ele. Se reunia com ele todos os sábados e que depositou em Prevost uma grande confiança. Portanto, ele vai seguir a linha de Francisco.
O nome Leão XIV. Robert Prevost tem escolhido como um novo nome, Leão XIV, e disse que tem feito em honra a Leão XIII, por seu trabalho social a favor dos trabalhadores. O que aconteceu na realidade com Leão XIII? Assim está escrito na história. Imagine a Europa no século XIX, em plena Revolução Industrial. Multidões trabalhavam nas fábricas em condições muito ruins, quase de escravidão. A miséria e o abuso desperta movimentos sindicais de protestos. Muitos se alistaram nos sindicatos para reclamar condições mais dignas. Esses sindicatos são de ideologias de esquerda ateia, e essas ideias fizeram com que muitos trabalhadores abandonassem a Igreja Católica. Então, o clero sai em apoio aos ricos e condena os sindicatos. Isto fez com que mais pessoas saíssem da Igreja Católica para unir-se na luta sindical. Aconteceu grandes greves, os empresários se opuseram mediante a polícia, estoura a violência, as represálias, há mortos e feridos em muitas cidades, os escândalos foram publicados nos jornais, muitos crentes acusaram a igreja de apoiar esses abusos, os fiéis católicos estavam desorientados, então o Vaticano entendia que necessitava-se mudar ou perderiam sua influência nas cidades. E o Papa mudou de atitude, criando sindicatos católicos que ajudaram aos trabalhadores para que estes não fossem aos sindicatos da esquerda ateia. Efetivamente, o Papa Leão XIII escreveu a encíclica Rerum Novarum, onde o Vaticano se preocupa pela primeira vez de melhorar os salários e a qualidade de vida dos trabalhadores. Ali, se pede condições de vida mais dignas para os trabalhadores, e disse que os governos devem criar leis para respeitar o dia de descanso semanal para eles, ou seja, o domingo. Assim, quando Prevost toma o nome de Leão XIV, mostra que quer continuar com o trabalho de Leão XIII. Também Leão XIII trabalhou por uma lei dominical para que os trabalhadores pudessem assistir às missas. Isto tem feito muitos pensarem que Leão XIV também trabalhará para conseguir uma lei dominical. E esta lei dominical afetará a liberdade dos que guardam o sábado bíblico, o quarto mandamento, segundo está escrito nos 10 mandamentos em Êxodo, capítulo 20. Na política atual dos Estados Unidos, o famoso Projeto 2025 descreve as medidas que deverá tomar o governo de Donald Trump. Este plano inclui a lei dominical, é dizer, legislar o descanso dominical para que os cristãos possam ir à igreja a cada domingo. No ano 1888, se propôs uma lei dominical nacional no Congresso dos Estados Unidos, e essa lei dominical esteve a ponto de ser imposta como lei nacional. Se debateu no parlamento porque as instituições cristãs pediam isso. E quem era o Papa então? Era Leão XIII, precisamente um dos impulsores daquela lei dominical. E agora, Leão XIV toma seu nome para seguir seus passos. Hoje, quando a lei dominical está no Projeto 2025, no plano de leis do Partido Republicano, o novo Papa do Partido Republicano toma esse nome emblemático, Leão XIV. Mas lembrem-se que com a fé não há nada a temer, porque este leão é só um nome. O verdadeiro leão é Cristo, o leão de Judá. Apocalipse tem uma mensagem para você. Quando as lágrimas correm pelo seu rosto, lhe diz, não chores. Ao teu lado está o leão poderoso, vitorioso, não chores. É aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que tem vencido. Um Papa dos Estados Unidos. Lembrem-se do Papa João Paulo II.
Antes de ser Papa, foi o líder da Igreja na Polônia. Era um país de âmbito soviético. Os especialistas estão de acordo em que, mesmo ele sendo um Papa polaco, foi decisivo para avançar a agenda política na Europa deste e na desintegração da União Soviética. João Paulo II foi elegido Papa por uma razão, e também hoje Leão XIV foi eleito por uma razão. Aquele Papa polaco foi a chave nas mudanças dos blocos soviéticos. Assim também agora, um Papa norte-americano pode avançar o cumprimento das profecias nos Estados Unidos da América. Você quer saber por que um Papa americano soa profético? Apocalipse capítulo 13 nos apresenta duas bestas simbólicas. A própria Bíblia nos dá as chaves para interpretar esta cena. A primeira besta está na Europa e representa o papado. A segunda besta está na América e representa os Estados Unidos. No fim dos tempos, as duas bestas se unirão e trabalham juntas para criar a imagem da besta, uma instituição político-religiosa que recebe a adoração do mundo inteiro, realiza milagres fascinantes com o poder do diabo, e a humanidade inteira está assombrada, entusiasmada e também é intolerante e persegue aos que são fiéis a Deus. São os fiéis que estão escritos no capítulo anterior, como os que guardam os 10 mandamentos de Êxodo 20, que inclui o sábado do 7º dia como dia de repouso. Então o dragão se encheu de ira contra a mulher, e foi fazer guerra contra o remanescente da descendência dela, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Também quero lhes dizer que Deus fará cumprir as profecias quando Ele quiser e pode fazer com um Papa dos Estados Unidos. Que emocionante ver um Papa dos Estados Unidos! Parece que a volta de Cristo está mais perto do que nunca. Quase tudo está pronto. Em nosso mundo de hoje, os sinais do fim estão quase todos cumpridos. Todas as fichas estão alinhadas para a crise final. A humanidade sente que está chegando ao seu limite pela poluição, o clima, o armamento em massa, o perigo da inteligência artificial e as medidas de controle já estão muito avançadas. Todos nós temos já um número e um registro de dados. Todos temos um smartphone celular com microfone, câmera, geolocalização, sensores de movimento, conexão a redes. Meu telefone me disse hoje, você caminhou 1.500 passos em boas horas e bom trabalho. Meu smartphone sabe quando tenho caminhado melhor do que eu mesmo e por onde caminhei. Todos os nossos dados estão aí registrados, disponíveis para serem revisados. A privacidade pessoal está completa. O controle da população hoje é possível. Tudo está pronto para a culminação das profecias e seu glorioso final. Tudo? De verdade está tudo pronto? Não. Quase tudo. Falta uma coisa. O que é que falta? A Bíblia nos diz, o Senhor não retarda a sua promessa, segundo alguns a têm por tardança, mas que o Senhor é longânimo conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Os crentes não estão prontos. No mundo de hoje, tudo está pronto para a volta de Cristo, tudo menos a igreja, que necessita de uma conversão mais completa. Se você disser, Senhor, estou te esperando, por que não vens? E Deus te contesta, não, sou eu que estou te esperando, por que não vens? Será que estás amarrado a este mundo? Por isso Deus nos faz um chamado à santidade e viver com Deus, buscar a paz com todos e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Lembrem-se que ninguém será salvo por saber das profecias. As profecias nos são dadas para que busquemos a Jesus. A salvação se consegue somente por viver na graça e no perdão de Jesus.
E o resultado é uma experiência de vitória sobre o pecado. Se você se arrepende, serás perdoado, porque o seu objetivo é a vitória sobre o pecado. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém todavia pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo o justo. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Se você se afastou de Deus, agora é o momento de voltar a Ele, porque Ele te receberá com os braços abertos. Quando você é fraco, abra os olhos da fé e verás ao teu lado o leão de Judá, o leão poderoso, vitorioso, que lhe dará a você a sua vitória. Ânimo, adiante. E você, o que pensa de tudo isso? Qual é a sua opinião? Escrevam nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, ajudem com um like e compartilhem com os outros. Deus os abençoe.